Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos de 21 a 41. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo Paulo, apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam ali reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, Alexandre, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Esse é o nosso texto, que pela graça de nosso bom Deus, queridos, estamos aqui chegando ao final do capítulo 19, que nos apresenta aqui nesse longo texto uma grande confusão em Éfeso. Confusão esta que põe aqui, a princípio, terrivelmente em risco a vida do apóstolo Paulo. E aí, queridos, nesta longa narrativa, dos versos de 21 a 41, eu quero dizer para os irmãos que nós não veremos aqui, por exemplo, o precioso ensino de Paulo,
que muitas vezes se dava, nós vimos isso já aqui em Atos, quando ele se defendia das falsas acusações. Nós não veremos isso. Nós não veremos aqui Paulo se defendendo. Nesse texto de hoje, nós também não veremos aqui grandes sinais de Deus sendo manifestados pelas mãos dos apóstolos, para que todo o povo pudesse ver o poder de Deus presente na vida deles. Também nós não veremos aqui. Da mesma forma que nessa longa leitura, também nós não veremos algo que era comum por meio da mão do apóstolo Paulo, em que multidões se convertiam através da sua pregação. Não é o caso que nós temos aqui nesse texto. Pastor, então, com que objetivo nós estamos tratando aqui nesse texto? O que o Senhor tem a falar conosco aqui neste texto? Em que há um alvoroço na cidade, iniciado por artífices, artesãos, que fabricavam e vendiam imagens de escultura, porém que, a partir de, e aqui é o ponto principal da nossa reflexão, a partir de uma verdadeira conversão, já ocorrida anteriormente, no meio deste povo, é visto aqui, é testemunhado aqui, por estes homens, que houve de fato uma transformação radical na sociedade, no meio deste povo, o que obviamente acabou ocasionando grande prejuízo àqueles que viviam da venda dessas imagens de escultura. Portanto, queridos, o que nós já estamos adiantando aqui, como tema principal, como objeto principal de nossa reflexão hoje, nós veremos aqui a diferença que o verdadeiro evangelho faz na sociedade a partir de uma verdadeira conversão. Infelizmente, diferente daquilo que nós temos visto por aí, quando vemos cidades inteiras, muitas cidades no nosso país, cheias de igrejas. Lá em Cabo Frio, por exemplo, nós temos casos de ruas pequenas que tem 10, 15 igrejas. Inclusive com casos curiosos. Igreja parede com parede. Que se o pastor, o cântico for muito alto, atrapalha o cântico da outra igreja. E aí a pergunta que nós fazemos é a seguinte: será que esta enxurrada de igrejas, de crentes, tem de fato feito diferença na nossa sociedade? Porque se nós continuamos a ver uma sociedade corrupta, uma criminalidade que não cessa, pessoas que são incapazes de abandonar os seus pecados, que diferença faz o evangelho nesses lugares? É exatamente isso que nós estamos vendo aqui, que deve nos impulsionar a observar essas coisas e a, de alguma forma, aplicar isso na nossa vida, na nossa igreja e na nossa comunidade. Nesse sentido, queridos, obviamente que nós haveremos de questionar o seguinte: que tipo de evangelho tem sido pregado? Porque o único evangelho que pode transformar o ser humano, uma comunidade inteira, é o evangelho de Cristo Jesus. E aí nós vamos falar sobre isso. Rememorando aqui, inclusive, que há relatos históricos de avivamentos acontecidos nos Estados Unidos há séculos atrás, acontecidos na Inglaterra, aonde os historiadores testemunharam o seguinte: os bares da cidade fecharam. Todos eles. Porque o dono do bar se converteu, não necessariamente por falta de clientes,
Porque uma comunidade inteira estava entregando a sua vida a Cristo Jesus, modificando os seus hábitos, segundo a Escritura. Mas vamos lá, queridos, vamos ao texto. No início aqui de nossa leitura, nos versos 21 e 22, Lucas, que é o autor, ele se preocupa em nos localizar, no momento aqui em que nós temos da viagem de Paulo, nos localizar aqui ante a esses acontecimentos. Então o que é que nós temos? O apóstolo Paulo, ele está a caminho de Jerusalém, de onde ele passa por muitas cidades e ele não faz outra coisa senão pregar o evangelho. E eis-nos aqui já uma aplicação para as nossas vidas. Pense comigo, o apóstolo Paulo, ele saía de uma cidade com o objetivo a ir a uma outra cidade, no caso aqui Jerusalém. Contudo, ele não consegue conceber sair deste ponto, dormir na viagem, descansar na viagem e chegar aqui nesse ponto final. Mas é uma constante na vida do apóstolo Paulo que ele aproveita esse caminho e de cidade em cidade ele vai pregando o evangelho. A aplicação para as nossas vidas hoje. Quando você sair da sua casa, por exemplo, para vir para a igreja, você encontra talvez algumas pessoas. E não apenas isso. Isso significa que por toda parte aonde nós colocamos os nossos pés, na padaria, no açougue, no mercado, no trabalho, é tempo de se pregar o evangelho, de anunciar a salvação em Cristo Jesus. E aí nós temos aqui o apóstolo Paulo passando de cidade em cidade em busca de chegar a Jerusalém, pregando o evangelho. E inclusive aqui Lucas nos traz uma informação importante, Paulo já sonhando inclusive em chegar à Itália, a Roma, a fim de pregar o evangelho. E aí Lucas aponta-nos essa situação, até que, conforme aí nós vemos no verso 23, Paulo se depara ainda em Éfeso, antes de seguir para Jerusalém, com a seguinte expressão do verso 23, ele se depara com um alvoroço acerca do caminho. Pastor, o que quer dizer essa expressão? Um alvoroço é uma grande confusão, mas acerca do caminho, o que significa esta expressão caminho? Se você observar aí na sua Bíblia, você deve ver que essa palavra, o termo caminho, está com letra maiúscula. Está na sua Bíblia? Está com letra maiúscula, né? O que deve nos chamar a atenção, no seguinte sentido, de que esta palavra, esta expressão, nada mais é do que um sinônimo de uma vida cristã, de uma vida religiosa. Basta, por exemplo, nós nos lembrarmos daquela famosa fala de Jesus, quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nada mais é essa expressão do que sinônimo de uma vida cristã, a vida dos crentes. Então, nesse sentido aqui, queridos, esse alvoroço aqui citado por Lucas, refere-se a mais um levante de perseguição contra os crentes, ou contra o caminho, contra o evangelho, que ele passa a narrar aqui a partir do verso 24, quando um ourives, ou seja, um artesão, chamado aqui Demétrio, que ele chama toda a sua classe, como num sindicato, numa reunião de profissionais aqui, de escultores, que passam a avaliar o seguinte: os seus lucros despencaram. E eles começam a discutir e a entender, olha, eu vendia 100 imagens por mês, agora eu só estou vendendo 30. E outro, eu só estou vendendo 10. Minhas vendas caíram 80%, as minhas vendas caíram 90%. E aí, nessa reunião aqui, eles conseguem chegar à seguinte conclusão, ou seja, o motivo pelo qual o próprio povo parou de comprar e de cultuar a deusa Diana, ou Ártemis, como no filme da Mulher Maravilha. E isso num período e numa região que era completamente devota a Diana. Fala-se historicamente, fala-se que havia 30 templos ao redor aqui desta região, dedicado à deusa Diana. Inclusive o grande templo que é citado aqui, era um templo enorme, segundo historiadores apontam. Tempos depois ali nas suas pesquisas.
E aí, queridos, então, esse é o fato. Eles chegam então à seguinte conclusão, que está no verso 26, que diz: estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então aqui a conclusão desses homens é a seguinte, resumindo: toda a Ásia está se convertendo pela pregação de Paulo, abandonando a idolatria. Essa foi a conclusão deles. Já a nossa conclusão, já trazendo aqui aplicação para as nossas vidas, é a seguinte, queridos: assim é que se dá a verdadeira conversão ante ao verdadeiro evangelho, onde sociedade, uma comunidade inteira apresenta mudança radical de vida. Algo que era entranhado na vida daquelas pessoas, que nasceram e cresceram, aprenderam a ser devota à deusa Diana, e que agora essa comunidade toda, ou quase toda, como é dito aqui, passa a abandonar esta prática, apresentando uma mudança radical na vida deles, queridos. Isso só acontece mediante a pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo, fazendo então com que aconteça verdadeiras conversões no meio do povo. E aí eu pergunto, será que nós temos visto isso nos dias de hoje? Lamentando muito, queridos, eu afirmo, nós temos visto isto muito pouco. Por dois motivos que eu quero trazer aqui para os irmãos. O primeiro motivo, nós temos visto em nossos dias pessoas adentrando as nossas igrejas, tornando-se crentes, tornando-se membros das nossas igrejas, sem, contudo, abandonarem a vida de pecado de outrora. Homens, queridos, há relatos de homens que tinham amantes antes da conversão, e que após a conversão eles continuam com as suas amantes. Pessoas que são incapazes de abandonar a uma vida de pecado, acreditando que podem chegar aqui no nosso meio, carregando consigo tudo aquilo que ele já era, numa conduta completamente contrária daquilo que nós aprendemos com o próprio apóstolo Paulo, quando ele ensina assim em Romanos capítulo 6, verso 4, eu vou ler aqui para os irmãos, quando Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele, com Cristo, na morte pelo batismo. E o batismo aqui como símbolo de uma verdadeira conversão. E ele prossegue dizendo: para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então veja a figura que o apóstolo Paulo traz a despeito de uma verdadeira conversão. Ele usa a figura de Cristo, que foi morto e ressuscitou. E o que é a conversão do ser humano? É o homem morrer com os seus pecados, a fim de que ele, olha o símbolo do batismo, que ele nasça de novo, em novidade de vida. Isto é uma verdadeira conversão. Isto é uma mudança radical de vida. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que idolatrava, não idolatra mais. Se esta realidade de conversão estiver no meio da igreja, estiver sendo difundida na sociedade, a partir de uma igreja evangelizadora, de uma igreja missionária, nós veremos a nossa sociedade mudar. Mas como disse, queridos, infelizmente nós não temos visto, e aí questionamos, e aí é o segundo motivo que eu entendo
que isto não tem sido uma realidade nos nossos dias. Porque se nós dissemos aqui que os efésios abandonaram a prática de pecado, a idolatria, a partir da pregação do verdadeiro evangelho que lhes fora ministrada pelo apóstolo Paulo, questionamos então o evangelho que tem sido pregado nos nossos dias. Porque se deste púlpito e do púlpito das nossas igrejas não for pregado o verdadeiro evangelho, que transformação haverá? Porque a conversão só será fato na vida do pecador se o evangelho puro e simples lhe for pregado. Mas não é difícil, ainda mais nesse tempo de pandemia, aonde muitos cultos, a maioria dos cultos estão sendo transmitidos, queridos, basta passear aí no seu Facebook, no YouTube, que você vai ver igrejas e pastores pregando um evangelho que não de Cristo, procurando por vezes adaptar uma palavra que agrade às pessoas, qualquer coisa, mas que não o verdadeiro evangelho. Então, queridos, se é um falso evangelho que tem sido pregado por aí, logo uma falsa religiosidade será reproduzida em nossa sociedade, em nossa comunidade. Mas vamos voltar aqui ao texto. Vemos então que há um grande levante em toda a cidade, causando aqui uma grande confusão, com ameaças, né, de morte ao apóstolo Paulo, porque os ânimos estavam completamente agitados. Por isso aqui o conselho que Paulo recebeu: não vai até lá, Paulo, não vai lá procurar se defender, porque a coisa está uma confusão tão grande que é capaz deles pegarem você e fazerem uma besteira. E isso estava de tal forma que levanta-se um escrivão da cidade, não é isso aí que está no verso 35? Um escrivão da cidade que, essa terminologia aqui, queridos, é diferente daquilo que nós temos hoje. O escrivão aqui não é aquilo que nós entendemos como aquele que está na delegacia, que fica digitando o depoimento das pessoas, não é isso. O escrivão aqui, essa terminologia, nesse tempo antigo, nesta cultura, significava, poderíamos assim dizer, de um prefeito local, de uma grande autoridade. E é esta autoridade aqui que se levanta no verso 35, e ele consegue trazer uma palavra de bom senso, uma palavra que vem apaziguar a multidão, que vem abafar aquela confusão toda que estava ali a ponto de se perder o controle. O que nós queremos trazer aqui nesse final, e já finalizando aqui a nossa reflexão? O que nós estamos querendo dizer, queridos, é que ainda que houvesse ali uma palavra de bom senso por parte de um incrédulo, falando a incrédulos, conquanto esta palavra, de alguma forma, nós podemos entender pelo contexto que foi sim a boa mão de Deus, protegendo o apóstolo Paulo, abafando essa confusão. Até porque, queridos, a história nos contará que Éfeso se tornará um dos expoentes do evangelho. Com esta cena aqui, talvez nós consigamos entender que de fato em Éfeso a perseguição ela foi a quase zero, permitindo que de fato Éfeso se tornasse um polo evangelístico para toda aquela região da Ásia. Então vemos sim que a boa mão do Senhor veio sobre a vida deste escrivão, de toda esta gente, e acalmou os ânimos, permitindo com que o apóstolo Paulo não sofresse mais uma terrível perseguição, que estes crentes que ali estavam realizando um grande trabalho não perecessem. Contudo, queridos, ainda que consigamos enxergar incrédulos, de alguma forma se submetendo à vontade de Deus, mesmo que eles não soubessem que estavam fazendo a vontade de Deus, ainda assim afirmamos que estes homens, este escrivão, precisa do evangelho, precisa da salvação de Cristo Jesus. Eu comparo este escrivão, por vezes, a amigos nossos não crentes,
Quem aqui não tem grandes amigos não crentes? Que nos amam, que nos respeitam, que nos são agradáveis, que amamos estar com eles, que respeitam a nossa fé, que por vezes elogiam a nossa conduta no Senhor, às vezes aceitam os nossos convites para vir à igreja. Quem não tem amigos assim? Contudo, queridos, por vezes, quando nos deparamos com esse tipo de amizade, que nos são caras, que nos são preciosas, por vezes isso camufla a nossa necessidade de pregar o evangelho para essas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque na palavra de bom senso desse escrivão, veja a loucura de seu pensamento. Quando ele afirma no verso 35, acalmando a multidão, ele diz: quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana? Este homem, que de certa forma foi usado por Deus, acalmando a multidão, permitindo que a perseguição fosse aplacada nesse instante, este homem está completamente perdido. Assim são os nossos vizinhos mais queridos, os nossos amigos mais chegados. Se eles não têm o conhecimento do Evangelho transformador de Cristo Jesus, queridos, eles estão caminhando para o inferno, assim como aqueles que se comportam por vezes de forma tão cruel contra nós, contra a igreja, que atacam a igreja. Aqueles não são piores do que aqueles que nós amamos, mas que encontram-se ausentes da verdade do Evangelho. Então nós aprendemos aqui duas coisas nessa nossa reflexão, queridos. De que a transformação só acontece a partir da pregação do verdadeiro Evangelho, que haverá de gerar verdadeira conversão, que será vista facilmente na vida das pessoas, de famílias inteiras, ou de uma comunidade inteira, a partir de uma mudança radical de vida pelo ensino do Evangelho. E aprendemos também que, conquanto pessoas sejam agradáveis a nós e à igreja, elas também necessitam da salvação que é dada em Cristo Jesus. Então que façamos como Paulo, na sua caminhada para Jerusalém, pregando o Evangelho em toda parte, em todo lugar. Precisamos pregar o Evangelho para aqueles mais loucos que ofendem a nossa fé. Mas da mesma forma, precisamos anunciar o Evangelho a Jesus Cristo, aos nossos queridos que se simpatizam pela nossa fé, que por vezes não têm coragem de dar um passo e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Estes precisam também da salvação que nós carregamos em nós, que um dia se achegou à nossa vida, que um dia nos transformou e haverá de transformar por completo a vida dessas pessoas. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.